O inventário não é só burocracia, ele é a maior ameaça ao legado da família. Ele não é uma escolha, ele é uma obrigação legal. E é justamente aí que está a raiz do problema, porque quando o inventário chega, ele não pede licença. Mas quem tem educação patrimonial da família, antecipa. Quem não tem, improvisa. E improviso nesse tema custa caríssimo. O inventário pode custar até 40% do patrimônio da família. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Enquanto tudo isso acontece, a sua família não pode mexer em nada. Não pode vender, não pode alugar, não pode movimentar as contas. Você já parou para pensar no que acontece com o patrimônio de uma família quando ela perde alguém? Quando alguém parte? Na teoria, parece simples. Identificar os bens, dividir entre os herdeiros e pronto. Mas na prática, isso é um verdadeiro labirinto. Talvez você conheça alguém que perdeu meses ou até anos tentando resolver a partilha de um apartamento, de uma empresa ou até mesmo uma simples conta bancária. Enquanto isso, a família ficava travada, vivendo em luto, mas tendo que enfrentar também burocracia, custos e muitos conflitos. Agora, pare e pense. Você gostaria que isso acontecesse com a sua família? O inventário não é uma escolha, ele é uma obrigação legal e é justamente aí que está a raiz do problema. Porque quando o inventário chega, ele não pede licença, ele não pergunta se a família está pronta, ele simplesmente entra, abre a porta da sua casa e começa a levar tempo, dinheiro e paz. Eu quero que você imagine comigo uma família que acabou de perder alguém querido. O natural seria que todos estivessem unidos, vivendo o luto, acolhendo uns aos outros. Mas em vez disso, eles são obrigados a enfrentar filas de documentos, cartórios, advogados, impostos, prazos. É um sofrimento dentro de outro sofrimento. E olha, não é só emocional, é financeiro também. O inventário pode custar até 40% do patrimônio da família. E eu vou te dar alguns exemplos claros. Um imóvel no setor marista avaliado em 2 milhões, 800 mil reais, por exemplo, serão drenados pelo sistema. O que sobra, claro, ainda vai ser dividido. Um patrimônio de 10 milhões em imóveis, empresas e investimentos, quase 4 milhões pode correr para o ralo, em alguns estados vai até 8. E muitas vezes o que sobra, gente, não é suficiente para manter os negócios em pé. E você sabe qual é o detalhe mais cruel? Enquanto tudo isso acontece, a sua família não pode mexer em nada, não pode vender, não pode alugar, não pode movimentar as contas, a vida para. O inventário congela os bens, congela os negócios, congela a harmonia da família. E é por isso que eu te digo que o inventário não só custa caro, ele paralisa a vida da família. Ele é como um ralo aberto no meio da sua sala. Tudo que você construiu começa a escorrer por ali sem volta. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você gostaria que os seus filhos, os seus netos, a sua esposa, o seu marido passassem por isso? Você gostaria que no momento mais frágil da vida deles, eles ainda tivessem que enfrentar filas em cartório, impostos altíssimos? Se a sua resposta for não, então você precisa estar comigo no seminário online Família Protegida. Será um seminário sobre planejamento patrimonial da família. Serão 3 encontros, sempre às 19h30. E lá eu vou te mostrar como organizar o seu patrimônio de forma profissional, sem deixar brechas para que o sistema leve o que não é dele. Por isso, não perca tempo. Faça a sua inscrição agora mesmo. O link está aqui na descrição desse vídeo. E aproveite e ative o lembrete, porque essa pode ser a decisão que vai mudar o futuro da sua família. Agora eu quero chamar a atenção para algo muito interessante. Você já percebeu que raramente nós vemos notícias de famílias milionárias brigando no tribunal por herança? Não é mesmo? Isso é raro. E não é raro porque eles são mais maduros, porque são mais unidos, não. Ou porque são mais sortudos, nada disso. É porque eles se prepararam. As famílias entenderam que legado não é improviso. Não deixaram as suas conquistas nas mãos do governo ou da burocracia, mas elas tomaram decisões antes, enquanto havia tempo e consciência. Eu vou te dar um exemplo simples. Pensa em uma grande empresa brasileira, daquelas que já estão lá na 3ª, 4ª geração.
Você acredita que os herdeiros receberam o negócio de uma forma bagunçada? Com briga, com inventário? Claro que não. Eles receberam algo estruturado, com papéis claros, com regras bem definidas. E isso não acontece por acaso. Acontece porque alguém lá atrás decidiu organizar, decidiu proteger o esforço de uma vida inteira para que não fosse parar nas mãos de cartório, advogado, impostos desnecessários, fosse parar nas mãos do governo. E aqui está o ponto mais importante. Essa não é uma estratégia exclusiva dos milionários. Qualquer família pode aplicar. A diferença é que uns se preparam, outros deixam para descobrir mais tarde. E sabe qual é o grande problema de quem deixa para depois? No momento em que mais precisa de união, encontra divisão. No momento que mais precisa de acolhimento, acaba encontrando burocracia. E é justamente isso que diferencia quem tem educação patrimonial de quem não tem. Quem tem educação patrimonial da família se antecipa. Quem não tem, improvisa. E o improviso nessa área pode custar caríssimo. E existe aqui um conceito fundamental: educação patrimonial da família. Educação patrimonial não é sobre ter dinheiro ou ter mais dinheiro. É sobre cuidar do que já existe. É transformar bens em legado. É garantir que o suor de uma geração não se perca na próxima geração. Pense comigo. Quantas histórias você já ouviu de famílias que tinham fazendas, empresas, imóveis, tudo muito bem avaliado e que por falta de organização acabou vendendo e vendo tudo se dissolver? Filhos brigando, patrimônio vendido às pressas, negócios fechados, que era orgulho da família, se transformou num motivo de dor. Agora, compare com famílias que se tornaram referências de legado. Elas não deixaram apenas bens organizados, mas elas deixaram valores, princípios, um caminho para aqueles que vieram depois. E é isso que significa manter a sua família protegida. O verdadeiro protetor da família é aquele que entende que o patrimônio não é só dinheiro, é prova viva da história da família. É resultado das escolhas, das renúncias, de trabalho, de suor. Quando você decide manter a sua família protegida, você toma uma posição clara. Eu não vou permitir que o sistema leve uma parte daquilo que eu construí. Eu não vou permitir que os meus herdeiros sofram com burocracias, custos, desgastes emocionais que poderiam ter sido evitados. Mas eu vou organizar, eu vou proteger, eu vou perpetuar. E perceba, manter a família protegida não é um ato individual, é um presente para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para as suas futuras gerações. É uma decisão que muda a história da família inteira. Na prática, educação patrimonial é isso. É organizar os bens de uma forma estratégica. É proteger contra perdas desnecessárias. É evitar que o patrimônio seja drenado por impostos, por cartório. É garantir que cada geração receba não só bens, mas receba consciência, valores, harmonia. E é justamente sobre isso que eu vou aprofundar em detalhes no seminário online sobre família protegida na próxima semana. Serão 3 encontros, sempre às 19h30, onde eu vou te mostrar o passo a passo como organizar, como proteger e perpetuar o seu patrimônio. Mas atenção, o seminário não é aberto ao público em geral. Ele é exclusivo para quem se inscreveu e entrou no grupo de WhatsApp, porque é lá que eu vou liberar os links de acesso e materiais exclusivos para que você não perca nada. Então, olha, se você ainda não garantiu a sua vaga, preencha agora mesmo a sua inscrição. Aqui embaixo, olha, tem o link. Faça imediatamente a sua inscrição. Não deixe que o sistema decida o destino do que você construiu. Tome a frente. Prepare-se para ter a sua família protegida. E eu vejo você lá.